Bem-vindos a mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical do canal do Pastor Edivaldo Bueno. Estimados e diletos professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, agradecemos a todos vocês que têm acompanhado as videoaulas através desse canal e queremos que a sua assistência nos estimula cada vez mais a dedicarmos ao estudo e ao ensino da Palavra de Deus. E assim, nós, comentaristas desse canal, juntos com vocês, estaremos contribuindo para o engrandecimento do Reino de Deus, através da sabedoria e entendimento que são ensinados por Ele. Iremos comentar a lição de número 4 da classe dos adultos, que seria ministrada no dia 26 de abril, e o título é A Iluminação Espiritual do Crente. De antemão é necessário esclarecer que o comentarista das lições desse trimestre é o pastor Douglas Batista. Ele é presidente do Conselho de Educação e Cultura da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Ele também é líder da missão da Igreja Assembleia de Deus Missão no Distrito Federal. Ele é doutor em Teologia Sistemática, ele é mestre em Ciências das Religiões e etc, etc. E todos nós, ao estudarmos essas lições, nós percebemos a dedicada forma didática em que em seus comentários foram escritos, que nos facilita compreendermos a nossa eleição para uma tão grande salvação. Isto posto, a nossa proposta é simplesmente resumirmos a lição inserindo alguns subsídios com o intuito de facilitar a nossa aprendizagem. A leitura bíblica é proposta, a última parte do capítulo 1 que Paulo escreveu à igreja de Éfesos, aos Efésios, e vai do versículo 15 ao versículo 23. Pelo que, ouvindo eu também a fé que em vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo o principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não somente nesse século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Em resumo, com base nesse texto, o foco da lição nas três divisões propostas são: primeiro, a esperança da vocação e as riquezas da glória. O segundo, a sobreexcelente grandeza do poder divino. E o terceiro, Cristo, o nosso exemplo de exaltação. O texto áureo é o mesmo versículo 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. A verdade prática: a vocação do crente, ela inclui a herança da preciosa riqueza, de preciosas riquezas, conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Isso diz respeito ao plano de salvação divina, revelada, e deve ser uma prática diária da nova vida em Cristo Jesus, conforme o comentarista sugere, em três aspectos. Primeiro, uma vez salvos, somos vocacionados para a santidade e o serviço, e depois também participarmos da gloriosa, uma participação gloriosa naquilo que há de vir, o porvir. Segundo,
nós também vamos ter uma informação. Uma vez salvos, nós desfrutamos das riquezas da glória divina, experimentando o perdão dos pecados, temos como adoção, sendo adotados como filhos, e as bênçãos a serem desfrutadas no porvir. Em terceiro lugar, uma vez salvos, nós seremos glorificados a exemplo de Cristo Jesus. Quero fazer aqui uma observação, destacar que é muito importante, no que diz respeito ao plano divino da salvação, que tudo aquilo que estiver fora desses aspectos que foram revelados pelo Espírito Santo, esteja certo que tais coisas não são bênçãos espirituais, bem como não faz parte da profunda esperança que cada crente deve guardar em Cristo Jesus, isso em conformidade com aquilo que Paulo escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 19. Se nós esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, como é impossível alguém perceber as coisas espirituais se não for ensinada por Deus? No tópico 1, nós podemos observar, e o apóstolo Paulo, ele ensina que todos os salvos precisam ser iluminados para compreender quais são a esperança da vocação e também as riquezas da glória da sua herança. E para nossa aplicação pessoal, essa necessidade é precedida de, como Paulo fez escreveu no versículo 15, uma ação de graças e intercessão. Melhor, versículo 16. O apóstolo Paulo, então, ele bendiz a Deus por aquilo que Deus fez por eles. E então, ele ora para que Deus possa fazer ainda mais por eles. Fica bem claro que Deus assegurou as bênçãos espirituais a seu Filho amado Jesus Cristo. Mas ele nos designou para nós extraí-las e alcançá-las em oração. Ou seja, nosso direito a essas bênçãos depende de nossa fé e também da oração. Versículo 15, nós lemos, Paulo diz, pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus. Então é possível que esse, dentre muitos motivos, encorajou o apóstolo a orar por eles, mas parece que esse motivo era a estima que ele tinha por eles por causa da fé daqueles irmãos. Uma coisa importante destacar nessa ação de graças e intercessão. O fato de que os crentes terem recebido o penhor da herança, que é o Espírito Santo, talvez alguns pensavam que, tendo recebido o penhor da herança, já estavam suficientemente felizes e não precisavam mais de se preocupar, não precisariam mais de orar por si só, para eles mesmos, e nem o apóstolo orar por eles. Pelo contrário, Paulo orava para que Deus proporcionasse maiores medidas do seu Espírito àquela igreja, aos crentes. Desta forma, podemos enfatizar que, mesmo os melhores cristãos necessitam de oração. E não foi uma oração que o apóstolo Paulo fez para que eles fossem livres de perseguições, para que eles recebessem mais bênçãos materiais, que são coisas efêmeras, ou também oração para terem mais prazeres nesse mundo. Paulo orava pela iluminação do seu entendimento e que o conhecimento deles pudesse crescer cada vez mais. Interessante que nós podemos observar que Satanás trilha um caminho inverso. Ele ganha do homem a posse do seu coração pelos sentidos e também pelas paixões. Ao contrário, Cristo ganha a posse do coração do homem através do entendimento. E o texto nos propõe, no que diz respeito às riquezas da glória da sua herança por meio do Espírito Santo, nós observamos nos versículos 13 e 14, primeiro capítulo de Efésios, tendo
nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a nossa redenção da possessão de Deus. Isso inclui que o Espírito Santo não é apenas um cumprimento da promessa de Deus para habitar seu povo, mas ele é uma garantia de que ele vai trazê-los para a sua herança final. É um pré-pagamento, uma primeira parcela em sua plena redenção. O Espírito Santo, ele é uma antecipação da glória do mundo vindouro. Paulo instruiu isso à igreja de Romanos, de Roma, no capítulo 8, versículo 18 a versículo 23, e no versículo 18, particularmente, ele diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Essa revelação é maravilhosa para nós. A igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Vemos então que a igreja ela é um ponto de luz avançado em um mundo escuro. A igreja está vocacionada para olhar para o dia da redenção final. Pensemos nisso, vivamos isso, manifestemos isso e oremos também para que muitos venham fazer parte desta gloriosa vocação. Ainda nessa intercessão, o apóstolo Paulo intercede para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e de revelação, conforme o versículo de número 17. Isso diz respeito também àquele que Paulo escreveu a sua carta, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 9 e versículo 10. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Notamos, portanto, que conhecimento das coisas divinas e cristãs é mais do que um conhecimento de palavras bíblicas e ideias teológicas. É uma compreensão da realidade e da relevância das obras de Deus que são testemunhadas pela Escritura. Paulo enfatiza que a pessoa natural, o homem natural, que não tem o Espírito Santo, embora esteja familiarizado pelas palavras bíblicas com as ideias cristãs, ainda não tem uma compreensão profunda, mais profunda, sobre o que é viver espiritualmente. Paulo, então, também ele escreve na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Vemos então que somente o Espírito Santo, que busca as profundezas de Deus, pode trazer esse entendimento para as mentes e corações que foram escurecidos pelo pecado. Na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10, ele diz assim: assim, o crente é chamado espiritual. Ele tem um entendimento, porque é um entendimento dado pelo Espírito Santo. Também, conforme Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 1, versículo 9, por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual. Vemos então que aquelas pessoas que, juntamente com a instrução correta da Escritura, ter sido ungido pelo Espírito Santo, ele terá conhecimento. Isso está confirmado aquilo que o apóstolo João escreveu na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículos 20. E vós tendes a unção do Santo e sabeis
tudo. O trabalho, então, do Espírito Santo é dar esse entendimento. É chamado de iluminação, ou esclarecimento. Devemos destacar que não é uma doação de uma nova revelação, como algumas pessoas querem fazer, e querem sentir, e querem promover. Mas é uma obra dentro de nós que nos permite e afirmar e compreender a revelação da Bíblia, como se lê a Bíblia, como a Bíblia ensina e como deve ser pregado. Ou seja, é submeter as nossas mentes e vontades à força que existe na Escritura. O Espírito, no entanto, ele se abre a nós, às nossas mentes e aos nossos corações, que pode estar em sintonia com a palavra, para que nós possamos compreender o que Deus revelou. Isso em conformidade ao que o apóstolo Paulo orou em favor dos seus leitores, como nós demos e vemos nesta leitura bíblica, no versículo 17 e versículo 18. E também no capítulo 3, versículo 18 e versículo 19. Ou seja, a iluminação espiritual do crente, ela é a aplicação da verdade revelada de Deus para os nossos corações, para entender como a realidade para nós mesmos o que o texto sagrado diz. Então, o Espírito Santo, ele nos leva a uma compreensão mais profunda de Deus. João, o apóstolo, ele escreveu as palavras de Jesus, lá no capítulo 16, versículo 13, diz assim: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então vemos que é por intermédio do Espírito Santo o que levou tanto arrependimento pelos pecados que cometemos e a garantia da graça de Deus e também a certeza da nossa eleição. Os subtítulos 2 e 3 do tópico 1, nós vamos perceber, e como está grifado, a esperança da vocação e as riquezas da sua glória, será de fato uma realidade em nossas vidas quando tivermos iluminados por Deus os olhos do nosso entendimento, conforme o versículo 18, esclarecidos e compreendermos em nosso conhecimento o espírito de sabedoria e também de revelação. E nós então recebemos essa iluminação através do ministério da palavra, através da oração, através da meditação sobre Deus e da sua revelação. E também existe uma luta para viver nossas vidas de uma maneira consistente com essa revelação. Isto é, achar-se irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno a participar da glória presente e da glória futura. E também compreendermos a vida eterna e a bendita esperança de conhecer a Deus face a face. Concluímos, pois, que o versículo 18, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Ou seja, percebemos então que o cristianismo, ele é a nossa vocação. Deus nos chamou para isso, e de acordo com os relatos revelados por Ele, sabemos que é a sua vocação. E por isso há uma esperança nessa vocação. Então vemos que há uma sólida e distinta verdade nesses textos, nessa revelação. Aquelas pessoas que lidam com Deus, elas lidam com confiança, não lidam com desconfiança. Tem confiança no Deus que faz as promessas e dá herança. Então é muito desejável nos esforçarmos para conhecermos o que a esperança da nossa vocação é. Ou seja, é um privilégio inigualável do povo de Deus. E as suas expectativas que tem de Deus
e com respeito ao mundo celestial que nos aguarda. O versículo 19, que já faz parte do tópico 2, o apóstolo Paulo, ele passa a discorrer sobre a poderosa fluência, como se estivesse à procura de palavras que pudessem expressar a grandeza de Deus. Ele fala sobre a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. E vemos de fato que não há quem possa discordar que esse é o poder maior do que todos os poderes existentes. E que Deus manifesta em seu povo, capaz de realizar a transformação e a salvação de um homem. Então, trata-se aqui de uma fé prática da suficiência plena de Deus e da sua onipresença da graça divina, que é indispensável para a nossa caminhada íntima com Ele. Então, Paulo, ele estava querendo dizer que não é fácil levar uma alma, uma pessoa a crer em Jesus Cristo, e essa pessoa venha depender completamente da justiça e da esperança de vida eterna. Então, Paulo usa aqui um exagero para transmitir, uma hipérbole. Isso somente é possível, é o poder todo-poderoso. É só através do poder todo-poderoso que é capaz de convencer uma pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Isso é obra do Espírito Santo. E esse poder todo-poderoso é que opera em nós. Conforme Paulo também escreveu, no capítulo 2, versículo 4 e versículo 5, ele diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, e nos ama com um amor tão intenso, mesmo quando estávamos mortos por causa dos nossos atos de desobediência, Ele nos trouxe a vida em Jesus. E é por meio da graça que vocês foram libertos, assim disse Paulo. Que imensurável alegria sermos iluminados espiritualmente, porque é somente por intermédio de um poder tão grande assim, que pôde operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da herança. Resumindo os contextos dos versículos 19 aos versículos 23, que faz parte do tópico 2 e tópico 3 dessa lição, que diz assim: Cristo, o nosso exemplo de exaltação, Cristo, as primícias dos que dormem, Cristo, que foi elevado e está à direita de Deus, e Cristo exaltado sobremaneira. Então, esses versos, eles sobressaem em altura o ensino do Novo Testamento sobre a ressurreição e também a entronização de Jesus, conforme Paulo também escreveu a sua carta aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 18. Bem como esses versos fazem duas contribuições vitais para a compreensão sobre a ressurreição de Jesus e, segundo, o estado dos crentes. Em primeiro lugar, o mesmo poder que ressuscitou Jesus de entre os mortos, ele está trabalhando nos crentes. Isso você pode observar no capítulo 2 da carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 5, que nós acabamos de ler. Em segundo lugar, Cristo goza a sua posição como cabeça sobre tudo, é para o bem da igreja que nós lemos aqui. É para a igreja. Isso é importante nós observarmos que não só é Cristo na oposição mais exaltado no universo, ele está representando os crentes, conforme também Paulo escreveu no capítulo 2, versículo 6, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E também está registrado na carta que Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 3, versículo 3, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Conclusão. As primícias do Espírito Santo na nossa vida. E isso nós vemos também que os princípios de conduta existentes na carta aos Efésios, elas enfatizam que a autoridade ela existe para benefício e serviço.
É o uso majestoso de Jesus, de poder e autoridade, no interesse desse povo. Isso é um modelo do cristão, é um exemplo, conforme Paulo também escreveu aos Efésios, no capítulo 4, versículo 1, que vai ser assunto de próximas lições. Ele diz: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Vemos então que a igreja é do Senhor, é de uso particular de Deus, é uso particular dele. A igreja não é uma mera religião fundada em crendices e tradições humanas. A igreja é o poder de Deus. Vemos então que as revelações de Deus ao apóstolo para nosso ensino conclui que a iluminação espiritual do crente, que é realizada exclusivamente pelo Espírito Santo, ela é uma condição indispensável. É um privilégio oferecido pelo autor da grande salvação, para que nós podemos compreender de forma profunda, genuína, que ele nos chamou, nos elegeu para uma viva esperança. E não somente isso, essa esperança que momentaneamente não podemos ver por completo, ela é prometida a seu povo santo, é acompanhada de uma herança incorruptível, preparada antes da fundação do mundo, constituída por ricas glórias. E ela está guardada nos céus, e que as receberemos e as desfrutaremos das mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, nós não podemos perder de vista que, além da herança celestial que está preparada para os santos, nós já desfrutamos de uma herança atual. Haja vista que a salvação oferecida pela graça de Deus, isso é glória que já teve um início para nós. Ser salvos do pecado pela graça, isso é glória de Deus manifestada. E a santidade também, que é requerida, ela é a felicidade em flor. Parece uma flor linda, é como uma flor linda que exala o bom cheiro de Cristo. Então nós somos ensinados e experimentamos que existe uma glória nesta herança para o crente. Riquezas da glória que tornam o cristão mais honrável e nobre do que todas as pessoas que estão ao nosso derredor. Por último, nós podemos notar também que quão grande é o poder atuante de Deus. E quem confia nele, quem está em Cristo Jesus, ele agirá com a mesma intensidade como a que fez Jesus ressuscitar dentre os mortos. Os seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação aos que creem em Jesus. Então, desta forma, iluminados espiritualmente, sejamos, a igreja é um novo templo, é um edifício de pessoas baseadas na revelação e certeza de que Deus tem feito na história. Permaneçamos, pois, irmãos, fiéis, firmes na vocação que fomos chamados, para recebermos uma herança, termos uma esperança gloriosa nos céus, que possamos guardar esse segredo, esse mistério que pertence à igreja e que nos é revelado para a glória do Senhor e para a nossa salvação. Que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus. Amém.